Oi, eu perguntei pra vocês lá no Instagram quais eram as dúvidas de vocês sobre o trabalho de cleaner aqui na Irlanda. Então, se tu não me segue lá no Instagram, você pode me seguir por lá, porque volta e meia eu pergunto as coisas pra vocês pra realmente conseguir fazer um vídeo mais voltado pras dúvidas de vocês, conseguindo responder o que vocês realmente querem saber sobre o assunto que eu vou falar, que eu pretendo falar. E esse vídeo não vai ser um vídeo de perguntas e respostas, eu peguei as perguntas de vocês e montei o roteiro do vídeo. Porque nos últimos 3 meses eu tenho trabalhado com isso, eu tenho trabalhado como cleaner. Eu saí da warehouse que eu tava, porque era um trabalho full time, num período que eu não poderia trabalhar, porque eu estudo de tarde e não é permitido você trabalhar full time em uma empresa só. Na verdade, você não é permitido você trabalhar full time se você é estudante, mas já adianto pra vocês que basicamente nenhum estudante só trabalha 4 horas por dia, porque você quer ganhar mais dinheiro, você quer guardar dinheiro para outras coisas, pra fazer as suas coisas, e com trabalho part-time é possível, mas você não vai conseguir guardar muito dinheiro. Então a questão é que eu não pude continuar trabalhando na warehouse e eu tive que encontrar outros trabalhos que se encaixassem no meu período livre, já que de tarde eu estaria na escola estudando. Então o serviço de cleaner, ele geralmente não é pesado se não for uma deep clean, que é um cleaner mais profundo, uma limpeza profunda, são trabalhos diferentes. Então se tu não quer ficar muito exausto, não pega deep clean, que é um trabalho mais minucioso, você vai ter que limpar com mais detalhes. É um trabalho realmente mais difícil. E eu percebi que muita gente tem uma visão muito limitada do cleaner, eu também tinha quando eu tava no Brasil. Quando a gente pensa em cleaner na Europa, na Irlanda, enfim, Dublin, a gente pensa em casa, hotel, e não é limitado a isso. Eu, por exemplo, nunca trabalhei nem em casa e nem em hotel como cleaner. Muita gente perguntou desses dois. Eu até fiz um trial, que é um teste num hotel para trabalhar como casa housekeeper, o nome que é camareira, né? Você trabalha arrumando o quarto e limpando o quarto para receber os hóspedes. Eu fiz um trial, mas eu acabei não ficando porque o cara não podia me prometer horas e eu precisava saber que eu ia ganhar o dinheiro toda semana e ele não podia me prometer, ele ia me chamar quando precisasse. Não é assim que funciona a vida. Então eu não peguei esse trabalho e tá bem difícil de encontrar trabalho em hotel agora por conta da pandemia, mas eu queria que você soubesse que não se limita a isso. Na verdade, tem muitos outros lugares que você pode trabalhar como cleaner além de hotel, que no caso não é cleaner, você trabalha como camareiro, e casas que muitas vezes é mais por aplicativo ou indicação. O aplicativo eu já falei pra vocês lá no vídeo de como conseguir o trabalho, que é o Helping. É um aplicativo que eu não utilizei, porque quando eu cheguei aqui as pessoas não estavam realmente recebendo muita gente em casa, então não estavam contratando gente que eles já não conheciam pra limpar as casas. Mas é um aplicativo onde as pessoas que precisam de algum faxineiro pra limpar a casa, eles pedem, colocam lá a quantidade de horas. Se for interessante pra você no aplicativo, você vê se é perto da tua casa, se você quer, e você fala que você tá interessado. E aí a pessoa escolhe entre todo mundo que tá interessado qual que ela vai pegar. É um aplicativo muito interessante pra quem tá chegando e não tem documentação, e é um aplicativo que te dá mais dinheiro por hora, mas é cobrado por hora. Todos os trabalhos que tu vai fazer aqui, você vai receber por hora. Então você vai ter uma quantidade X de horas pra limpar aquela casa. E aí você tem que administrar o teu tempo pra conseguir fazer isso nesse determinado tempo. Vale a pena, mas é um serviço mais pesado, porque é limpeza de casa. Você não sabe qual é a casa que você vai pegar, você não sabe o estado em que a casa está, né, de sujeira, enfim. Então é uma surpresa. Aqui eles não lavam chão, nem banheiro, nem nada, como geralmente a gente faz no Brasil. Então é uma limpeza mais seca, é uma limpeza com mop normal mesmo, e o mop daqui é terrível. Não é que nem o do Brasil, e muitas vezes a gente usa pano e rodo mesmo no Brasil, né? Então vocês vão estranhar um pouquinho o mop daqui no início. Mas é claro, depende muito do que a pessoa quer da casa, enfim, de quem mora lá. Às vezes você vai fazer limpeza até pra brasileiro, daí é diferente. O mop daqui, inclusive, a gente chama de bruxa, porque é um mop mole. Aí eu vou pegar pra mostrar pra vocês. É isso aqui. Aí como é que tu limpa com isso aqui? Tu vai mais espalhar cabelo e sujeira do que limpar. Então é terrível limpar com isso aqui. Mas esse mop, ele é mais utilizado em casa mesmo. Não são todos os lugares que tem isso aí pra limpar. Geralmente empresas, um mop diferente. A hora do cleaner, ela é geralmente mais bem paga do que o mínimo aqui, que é 10,10. Geralmente o cleaner é 10,80. Mas eu já trabalhei por 10,50 também. Se te dão um determinado tempo pra limpar, você tem que dar um jeito de fazer a limpeza naquele tempo. Então você tem que ou correr ou enrolar. É basicamente isso, você tem que administrar o teu tempo. Então dá os teus pulos. Se for uma limpeza assim de 1h30, 2 horas, o serviço, geralmente você vai ter que correr, porque vai ser muita coisa pra fazer naquele tempo, você vai ter que fazer o que dá. Eu até postei um negócio no Instagram esses dias, no Stories, de uma menina fazendo uma limpeza com um mop, assim, que é absurda, que é o que acontece. É a realidade, aquilo lá é o retrato da realidade. Vocês não viram, vão lá, tá nos destaques. Se você achar que é muito absurdo, você não volta e não continua trabalhando lá, mas é uma coisa muito comum aqui. E tá tudo certo, assim, você vai fazer o que você
consegue. Você não consegue fazer mágica, então você tem que fazer tudo que está ao seu alcance naquele tempo, porque você não vai ser pago a mais se você ficar trabalhando mais tempo, e muitas vezes não pode também, porque o lugar vai fechar, enfim. Então não seja trouxa, não trabalhe de graça. Como conseguir o trabalho, eu fiz um vídeo só sobre trabalho, então vocês podem assistir lá, eu dei várias dicas pra vocês de como conseguir os trabalhos, links, enfim, sites, mas pra mim todos os trabalhos de cleaner que eu consegui foi indicação, de conseguir assim o contato certo da pessoa que tá recrutando e falar diretamente com a pessoa, não enviar currículo por alguma vaga em algum site. Eu acho que é mais fácil trabalhar assim pra empresas realmente que recrutam cleaners, empresas de cleaner mesmo, que são no caso terceirizadas de outras empresas, do que trabalhar em casa, porque você vai precisar calcular ali quantas casas você precisa pegar pra você conseguir fazer tua renda semanal, enfim. Um trabalho de cleaner ali que trabalha pra uma empresa, eles já vão fechar o horário pra ti, tu vai saber onde tu vai trabalhar, quantas horas tu vai trabalhar, e é uma coisa certa, não é uma coisa assim improvável, talvez a pessoa da casa cancele e tu não vai ganhar mais aquela grana, e tu não precisa conseguir várias casas pra conseguir ter teu dinheiro ali fixo da semana. O meu primeiro trabalho de cleaner foi por causa da Ju, a minha amiga, ela conseguiu o contato da menina que recruta com um colega de sala de aula, e aí ela passou pra mim esse contato, e aí eu falei com a mulher e falei, olha, eu tô precisando de trabalho, se tu tiver alguma coisa, eu tenho tais horários disponíveis. E aí ela tinha um trabalho em escritório, em um office, e aí eu fui trabalhar como cleaner naquele office, que na verdade não era cleaner, eu trabalhei como COVID cleaner, que é um trabalho que surgiu agora por causa do coronavírus, onde você basicamente limpa as maçanetas, botão de elevador e coisas onde todo mundo toca. Então tu basicamente tem que desinfetar os lugares onde as pessoas tocam. Entrar no banheiro, limpar as pias, assim, a parte de abrir, enfim, e descarga, e é isso. É um trabalho muito tranquilo. Aí eu trabalhei também numa universidade odontológica, dessa vez como cleaner mesmo. Essa vaga eu também consegui pela Ju, porque ela trabalhava lá, então ela me colocou lá, eu nem falei com a recrutadora, não falei nada, eu só cheguei lá e já tava trabalhando, não mandei currículo, não mandei nada. É realmente assim que funcionam as coisas por aqui, assim, se tu é indicado, tu já tá dentro, basicamente, se a pessoa tá precisando, né? Então, quando ela soube que tava precisando de alguém, me indicou, comecei 2 dias depois e foi isso. Lá cada um tem uma parte da clínica universitária pra limpar, e eu fiquei com algumas salas e daí eu limpava tudo, tirava pó de tudo, tirava o lixo do chão, passava mop, recolhia lixo, essas coisas assim. E eu trabalhei também numa universidade de medicina, que eu consegui esse contato com a minha outra roommate, e ela me passou o contato dessa recrutadora, porque ela não poderia aceitar o trabalho que a mulher tava ofertando pra ela. Aí ela já tinha trabalho, e daí ela passou, olha, vê se te interessa. Aí eu entrei em contato com a mulher, falei que a NASA tinha me passado o contato dela, e que eu tava interessada no trabalho, e eu tava contratada, basicamente foi isso. Ela fez uma entrevista rápida comigo, pediu o meu currículo e tal, mas foi muito rápido. Só de eu ter sido indicada, assim, de ter conseguido o contato dela, foi muito mais fácil pra eu conseguir o trabalho. E lá eu também trabalhei como COVID cleaner, limpando maçanetas e tudo mais, e eu tinha 4 horas pra fazer isso de manhã, então era muito tranquilo. Todos esses lugares que eu trabalhei, eles deram uniforme da empresa, porque são empresas terceirizadas que trabalham, tipo, dentro da universidade, né, e tudo mais, então você ganha um uniformezinho, enfim. Nessa da Universidade de Medicina eu inclusive andava com rádio, eu falava no rádio com seguranças, eles me chamavam pra saber em qual localização dos prédios que eu tava, que eu trabalhava em 3 prédios diferentes, pra realmente controlar um pouco, assim, os funcionários. Eu tinha também um cartãozinho pra entrar em todas as portas, enfim, no geral era um trabalho que eu gostava bastante. Então todas as agências de serviço de limpezas prestam serviço pra outro lugar, são no caso empresas terceirizadas, mas tu não consegue isso só com indicação. Esses trabalhos eles também estão em sites como o Indeed, sites de emprego da Irlanda. Você consegue também por lá várias opções, só que eu nunca tive nenhuma resposta. Eu já enviei vários currículos e não consegui nenhum retorno por meio desses sites. Mas então basicamente os trabalhos foram esses. Touchpoints é um trabalho tranquilo, é um pouco frustrante às vezes porque você não tem muita coisa pra fazer, então você precisa enrolar muito e você basicamente não faz muita coisa, você tem muito tempo pra pensar, às vezes isso não é bom, você precisa ocupar a tua mente com alguma coisa. Algumas pessoas elas não conseguem, né, precisam estar fazendo alguma coisa o tempo todo, então talvez esse não seja trabalho pra você. Pra mim era muito tranquilo, ainda mais de manhã que eu tava, tipo, ainda acordando e tudo mais, era um trabalho muito bom pra mim. São 2 extremos, né? Então é uma coisa ou muito tranquila ou então é muita coisa pra você fazer em pouco tempo. O lado bom de ser cleaner nessas empresas é que muitas vezes é só de segunda a sexta. Eu só trabalhei de segunda a sexta como cleaner, então eu tinha o final de semana livre pra fazer o que eu quisesse. E aí com esses 2 trabalhos, por exemplo, quando eu trabalhava no office, eu trabalhava 5 horas de manhã no office e 2 horas e meia à noite. Aí eu completava 7 horas e meia, quase um trabalho full time. E quando eu trabalhei na Universidade de Medicina eram 4 horas de manhã e eu continuava
terminei com 2 horas e meia à noite. Eu trabalhava 6 horas e meia no dia, eu quero dizer, né? É totalmente possível você viver só trabalhando com isso, só como cleaner. Se você trabalhar 4 horas por dia, você vai trabalhar 20 horas por semana. Se você ganha 10,80 a hora, vezes 20, que é o total da semana, e vezes 4, que são 4 semanas no mês, você vai ganhar 864 no mês, trabalhando só part-time. Já dá para todos os seus gastos mensais e sobra. Então, se você conseguir esse trabalho e mais algum trabalho extra de noite, você já vai conseguir juntar uma grana muito legal. O que é o que muita gente faz, porque quer viajar, quer sair, enfim. Então, por exemplo, se tu consegue 2 empresas que te dão 4 horas cada uma de manhã e uma de noite, você já junta 1.728 por mês. Mas aí tem a questão do revenue, que é o órgão que te desconta os impostos. Então, se tu tem 2 empresas cadastradas, ele entende que você tá tirando o emprego de alguém, não tá muito errado, né? E aí você recebe mais desconto, mais taxas. Então, você vai ter que levar isso em consideração, que você vai ser descontado mais. O pagamento, ele é semanal ou quinzenal, como eu já falei pra vocês lá no vídeo de como conseguir um trabalho, vai lá assistir, tá aqui no card. E eu já percebi que a maioria é quinzenal, todos os meus pagamentos que eu recebi desses de cleaner foi quinzenal. E eu já recomendo pra vocês fugirem de pagamento mensal, porque demora muito pra você receber, não vale a pena, e é tão bom receber semanalmente ou quinzenalmente, mas é muito difícil uma empresa dar realmente 40 horas, só uma empresa pro estudante. Então, você vai ter que fazer isso se você quiser ganhar mais. Então, o horário ele acaba sendo puxado, independente se você estuda de manhã ou de tarde, porque você vai trabalhar em 2 lugares diferentes, vai sair cedo e vai voltar tarde pra casa. E você vai ter que ali fazer as coisas entre o teu período de aula. Se você trabalha de manhã, você vai ter que achar um trabalho de tarde e um trabalho de noite. Você vai ter que sair de uma empresa pra outra de qualquer forma. A não ser que você tenha muita sorte de conseguir uma empresa que te dê ali umas horinhas por fora, mas é difícil. Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalho de manhã, estudo à tarde e trabalho à noite. Eu saio da minha aula e vou direto pro trabalho, porque começa no mesmo horário. Eu saio correndo, a minha sorte é que é tudo muito perto, eu faço tudo a pé, então dá tudo certo. Mas vai ter um vídeo de rotina aqui no canal também, onde eu vou mostrar certinho toda a minha rotina pra vocês. Acho que vocês vão gostar bastante. Uma coisa que muita gente pensa quando fala de trabalho de cleaner é se ele é nojento. O meu trabalho, ele não foi nojento de forma alguma. Eu tive muita sorte nessa questão, mas eu nunca tive que limpar banheiro, por exemplo. Já a minha amiga, ela já teve que limpar muitos banheiros aqui. E aí ela disse que já teve várias surpresas, faz xixi fora do bacio, joga papel fora do bacio, fora da lixeira, enfim. Faz coisas em que você não entende como é que conseguiu fazer. E é um pouco nojento sim, o banheiro é sempre mais nojento, independente do lugar. Não tô falando nem de bar, restaurante, nada. Tô falando de lugares assim, por exemplo, escritório, enfim. Esses tipos de lugares assim mais tranquilinhos, que mesmo assim acontecem esses incidentes. E é claro que daí se você for pegar um trabalho de cleaner ou floor staff, sei lá, num bar, um restaurante, uma balada, vai ser mais complicado ainda, porque imagina, se você já frequentou algum desses lugares, você sabe qual é o estado do banheiro. E eu conversei com alguns amigos que já trabalharam com isso aqui, e eles disseram que realmente é bem intenso. E aí também tem a questão que o trabalho não é de segunda a sexta normalmente, né? E esse é o trabalho que geralmente você não precisa ter um inglês muito bom, porque você só precisa saber o que você tem que fazer, você tem que entender o que a pessoa vai te pedir pra fazer, e basicamente você não vai se comunicar muito com as pessoas, é um trabalho mais solitário. Você vai ter a tua atividade ali, você vai ter que completar o teu serviço e é isso. Que é uma coisa que eu senti bastante quando eu mudei da warehouse, porque são coisas completamente diferentes. Era um trabalho muito mais agitado, muito mais time, pessoas, conversa, interação social, comunicação. E no cleaner é você com o seu mop, limpando ali a tua área e é isso. Mas também tem empresa que pede um inglês melhor na hora de contratar. E aí você tem que dar um jeito ali, uns miguezinhos pra falar que você tem um inglês bom, que você consegue, né, dar teus pulos, consegue se comunicar. Mas geralmente você não precisa. É só porque algumas empresas, por exemplo, na Universidade de Medicina, ela pedia pra conseguir realmente entender o que os seguranças falam no rádio, essas coisas assim. E pra conseguir esses trabalhos de cleaner eu demorei 1 semana. Eu trabalhei na warehouse, depois eu fui viajar, e aí quando eu voltei eu comecei minhas aulas. E aí nesse período que eu voltei, comecei minhas aulas, eu demorei 1 semaninha ali pra conseguir esses trabalhos. Que era o que eu queria. Eu queria ter essa experiência de trabalhar como cleaner, porque me falaram até que era um dos melhores trabalhos por aqui, justamente porque paga um pouco mais a hora. E é um trabalho que é mais tranquilo pra fazer. Então, basicamente, gente, o trabalho não é difícil. Tem gente que trabalha como cleaner aqui que nunca limpou uma casa no Brasil, que me falaram isso, inclusive. Então, não é uma coisa que, nossa senhora, não sei como limpar, não sei como fazer. Você aprende, não é difícil, você vai conseguir lidar com isso. Muitas empresas, inclusive, dão treinamento, eles te explicam o que você tem que fazer, o que você tem que usar, quais são os produtos, até porque é muito diferente de país para país. Então, você não é obrigado a saber o que você precisa utilizar. E eles não são exigentes com limpeza como a gente é.
no Brasil. Nós, no Brasil, a gente exige muito mais de uma faxineira, por exemplo, quando vem na nossa casa, enfim. Mas você vai perceber que tem alguns detalhes que eles cobram. Por exemplo, tinha um lugar específico na universidade de odontologia que eu precisava limpar porque ela sempre conferia pra ver se tinha pó. E era um lugar, assim, muito aleatório. Mas eu sabia que aquele lugar eu precisava limpar porque ela ia conferir. Então você vai perceber esses detalhezinhos depois de uma chamadinha de atenção e tal. É umas coisas que você pega com o tempo. E tem uma coisa, assim, que eu percebi que muita gente falava que aqui o subemprego é a mesma coisa que você ter um emprego normal, você não é menor que ninguém por ter um emprego, um subemprego, enfim. Mas isso não é verdade na maioria dos lugares. Tem algumas pessoas que sim te tratam como se eles fossem melhores que você, por você estar fazendo um trabalho mais simples. Isso acontece aqui também, infelizmente. Então já venham cientes disso, que não tem toda essa igualdade que muita gente fala. Depende muito do lugar e das pessoas. Mas o dinheiro é bom, vale a pena. Se você tá bem com você mesmo, você não tem que ligar pra essas pessoas, que o problema por elas estarem agindo dessa forma é delas. Se tu curtiu esse vídeo, se tu tem mais alguma dúvida sobre cleaner, deixa aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo se tu curtiu, que é muito importante, e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.